Neste sábado, o governador Tarso Genro pretende reunir o PT e ali fazer o anúncio oficial de que será candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. Quero lembrar a vocês o seguinte: nunca governador nenhum se reelegeu aqui no estado. Bom, sempre é uma primeira vez, né? Também se dizia que em Porto Alegre prefeito nenhum se reelegia e o Fogaça se reelegeu. Eu já falei aqui, inclusive, para vocês que os índices apurados na última pesquisa agora do Ibope, revelados no domingo pelo jornal Zero Hora, indicavam que os itens bom e ótimo do governador estavam em 29%. Existem pesquisas realizadas pelo Instituto Análise ao longo das últimas 150 eleições para governador, portanto, governador de todos os estados, de todas as eleições a partir de 88, essas avaliações do Instituto Análise mostram o seguinte, que quem não tiver bom e ótimo de 36% para cima pode tirar o cavalinho da chuva, não vai perder, não vai ganhar as eleições. Então tem esses dois fatos contra o governador. Mas ele foi prefeito 2 vezes em Porto Alegre, se elegeu governador do estado, tá? Tem um partido forte, está na presidência da República, está com um índice bom de intenções de votos, né? Quem está na liderança, segundo o Ibope, é a senadora Ana Amélia, aí, com 38%, mas o Tarso está com 31%, é o que diz ali nessa pesquisa. Portanto, é um bom índice, né? Então o governador amanhã, aliás no sábado, vai anunciar que é candidato à reeleição. Ele estava ainda vacilando um pouquinho porque ele mesmo tinha se imposto uma restrição no mês de fevereiro, quando disse que se o Senado Federal não aprovasse a mudança do indexador que rege a alteração das prestações e do valor total da dívida do Rio Grande do Sul com a União, ele não seria candidato, né? Vocês sabem que não se mexe nesse contrato da dívida do Rio Grande do Sul com a União, como dos demais estados e municípios com a União, desde a época do Fernando Henrique, que foi quem pegou as dívidas dos estados e municípios, consolidou tudo aquilo e fez aqueles contratos sobre os quais vocês estão cansados de conhecer, né? Bom, então ele disse isso. Agora, o governador Tarso Genro, ele não é a primeira vez que ele promete coisas que não cumpre, né? É claro, ele tenta salvar a cara, sempre com discurso, né? Agora aconteceu com o piso nacional do magistério, quer dizer, ele assinou a lei com o Lula e não cumpre agora a lei quando é governador do estado, alegando 1000 motivos, né? Que na época eram já os motivos que existiam e pelos quais inclusive a governadora Ieda Cruz não pagava o piso nacional do magistério, e vários governos não pagam até hoje, o Tarso não paga também, né? Então o magistério está por conta com ele, está de mal com ele, né? Mas agora esse caso da dívida com a União é um outro caso assim que vocês devem prestar muita atenção, como eu presto atenção também, porque a mídia nossa, claro, não fala isso que eu estou falando aqui, não diz isso, né? Não diz que essa votação dessa semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi para inglês ver, né? Foi para salvar a cara de governadores como Tarso Genro, de prefeitos como o Haddad de São Paulo e da própria Dilma Rousseff, né? Porque na verdade o governo federal não quer alterar esse indexador, né? Porque isso mexe na própria lei de responsabilidade fiscal, né? É claro que o pagamento das prestações dos governos, do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, não muda, porque ali está estabelecido no contrato que o governo do Rio Grande do Sul deve pagar 13% da sua receita corrente líquida. Então isso não interessa o valor da dívida total. Você tem que pagar em relação ao que você está ganhando, não em relação ao que você está devendo. É uma coisa meio estranha, mas é assim que ocorre, né? Agora, claro, mudando o indexador, ou seja, o índice que vai corrigindo o valor dessa dívida todos os meses, aí sim o estoque da dívida cai muito, pode cair até de 45 bilhões de reais, como está hoje, para 17, 15, 20 bilhões, depende de quem está fazendo o cálculo, né? Então esse estoque sim, e nesse aspecto aí sim, alivia, digamos, a responsabilidade, o espaço fiscal de governos como o do Rio Grande do Sul, e o governador Tarso Genro pode anunciar coisas malucas assim como esse que está... Onde é que eu vi isso aqui? Eu acho que
no Correio do Povo. Não sei se foi em algum jornal hoje, no Jornal do Comércio, eu tenho a impressão, dizendo, não, eu agora então tenho mais espaço para tomar empréstimo. Quer dizer, esse homem, ele não conjuga o verbo economizar. Ele só conhece o verbo gastar. Ele está feliz da vida não porque diminuiu o valor da dívida total da União, ou vai diminuir, mas porque ele pode tomar novos empréstimos, pode gastar mais. Quer dizer, isso, gastar mais e endividar o Estado, porque alguém vai ter que pagar isso aí no futuro, né? Então, só para complementar, para terminar, o que eu quero dizer é o seguinte: o que foi aprovado foi a mudança do indexador, mas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, foi tudo combinado. Olha, nós mudamos aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e vocês vão lá para os estados e digam, que grande vitória que nós conseguimos. Não foi votado pelo plenário do Senado, não foi aprovado no plenário do Senado, e nem será. Vai ficar essa churumela até as eleições, os governadores como o Tarso e a própria presidente Dilma diziam, não, olha, nós resolvemos o problema da União, do empréstimo. Mentira, não é verdade. Vai resolver se o Senado votar e aprovar. E com certeza o que foi acertado na quarta-feira em Brasília pelos governadores, prefeitos, com a Dilma, foi o seguinte: olha, nós vamos votar isso na Comissão de Constituição e Justiça, vamos aprovar lá, vocês vão ter discurso quando voltarem para os seus estados, mas se votar vai ser depois das eleições, quer dizer, até lá vocês vão empurrando isso para a opinião pública, aí, engambelando a opinião pública de que se conseguiu um grande êxito. Ainda bem que os jornais de hoje, principalmente o Jornal Zero Hora, que é o maior do estado, pelo jeito aí entendeu, olha aqui, projeto que renegocia dívida avança, que eu pensei até que ia dar manchete hoje aqui, ó, Senado aprova a renegociação da dívida. Mas com base nesse discurso ele já está livre, leve e solto. Quer dizer, tanto que ele disse quinta-feira em Brasília, o governador, para a senadora Ana Amélia, para o senador Pedro Simão, não, agora eu estou livre e solto, posso ser candidato, porque aquela promessa que eu fiz de não ser candidato se não fosse aprovado, agora eu posso dizer que foi aprovado. Não foi aprovado, não é verdade, né? Mas é isso. Fim de semana, pensem no que eu estou dizendo aqui.